Muito boa tarde a todos, queridos amigos. Sempre aquele prazer imenso de estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira. E vamos então iniciar a nossa reflexão de hoje. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse vai ser o nosso tema de hoje, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa já com a parábola do festim de bodas. E a gente vai falar sobre essa parábola que traz tantas reflexões importantes, e eu vou ler então para vocês na íntegra para que a gente possa pensar aqui. Diz assim: o reino do céu se assemelha a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: eis que eu tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés às mãos, de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, para que possamos compreender as parábolas, primeiro a gente precisa lembrar o quanto Jesus utilizava exemplos do cotidiano do povo, daquela realidade da época. A gente precisa sempre relembrar na história o que estava acontecendo, quais os exemplos concretos do dia a dia daquele povo. E ele trazia sempre essa realidade para poder falar do Criador, para poder falar sobre temas vitais. E uma outra característica também em relação à parábola é porque muitas vezes aparece o improvável, coisas que são feitas para chamar a atenção. Então ela vai se compondo, Jesus vai compondo dessa maneira, para que o público pare e comece a querer entender, querer saber o que é daquela história. Por exemplo, o rei geralmente convida pessoas especiais. Vamos imaginar um casamento real, né? O príncipe vai casar, não sai chamando todo mundo que está na rua, convida as pessoas especiais e todos se recusam, né? E aí, mesmo sabendo que convidou todas as pessoas, chega alguém que vai sem as vestes. Será que ele tinha que esperar que todo mundo iria com as vestes adequadas, uma vez que o convite se ampliou tanto? Um outro ponto curioso, o rei se desagrada com a recusa e aí destrói a cidade, né? Incendeia tudo e ainda assim mantém o casamento. Então, Jesus vai montando dessa maneira para que os ouvintes parassem para prestar atenção. E nessa parábola, voltando à ideia da questão histórica, por que será que Jesus compara o casamento ao reino dos céus? Em uma palestra, Haroldo Dutra Dias, que a gente com frequência menciona aqui, especialmente quando a gente fala de parábolas, que ele sempre traz uma leitura bem completa, analisando essa parábola, ele coloca o quanto todos os textos das tradições do povo hebreu trazem, quando falam da união do homem com Deus, simbolizam pela figura de um casamento. Então, quando alguém se integra a Deus, naquela cultura, significa que ocorreu um casamento.
Se a gente for pensar, o casamento é uma relação de, né, maior proximidade, intimidade. Então, quando Jesus traz essa ideia, ele quer dizer que Deus espera esse grau de intimidade com ele, que a gente consiga fazer esse casamento e realmente se unir a Deus. E ele compara o reino dos céus com um casamento, porque também, se a gente for pensar, tudo é alegria, é ventura, é um festim, né? É um banquete. Quem consegue realmente se colocar com Deus, ter o amor dentro do coração, sem dúvida alguma é um momento de grande festa, um momento de grande alegria, um momento de vitória, de comemoração. E Emmanuel, no livro Consolador, diz que a humanidade vive até hoje um período de noivado, que o pedido foi feito, mas que a gente vive nesse período de noivado com a revelação da luz divina. Então não operou-se ainda a união definitiva. O Evangelho ainda não foi incorporado no nosso cotidiano. Esse é o símbolo. No momento que se operar o casamento, vai ser essa grande festa e vai ter uma transformação. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, vai aprofundando a questão da reflexão da parábola, e a gente encontra também falando que os primeiros convidados refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da lei. E os enviados seriam os profetas, que levam as suas palavras e que, na maior parte, quase não foram escutadas, né? As suas advertências eram desprezadas. Muitos realmente foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam com o pretexto de ter que cuidar dos seus campos, dos seus negócios, seriam as pessoas mundanas, que estão absorvidas pelas coisas terrenas. E aí a gente vai vendo como tudo isso é tão atual, né? Porque é isso, o convite vem, mas hoje não dá, agora eu estou fazendo uma outra coisa, preciso antes resolver isso para depois poder parar para pensar em questões mais espiritualizadas. Então, quando a parábola diz que o Senhor mandou convidar todos que fossem encontrados, bons ou maus, queria dizer que a palavra ia ser pregada a todos os povos. Então, muitos seriam chamados, convidados a praticar o cristianismo, convidados ao cristianismo, mas poucos seriam escolhidos. E ainda falando da reflexão de Haroldo Dutra Dias, nessa palestra, ele menciona um escrito que é no 4º livro de Esdras. É um texto muito, muito, muito antigo, segundo ele contemporâneo aos do Novo Testamento, e que tem uma frase que chama atenção, que é assim: no mundo vindouro, será herdado pelos justos e bons, e haverá um grande banquete de bodas. Nesse banquete, os convidados terão que tirar as vestes mortais e vestir as imortais. Ou seja, já se entendia que existia um outro mundo muito melhor, né? O reino dos céus, um outro mundo, um planeta feliz, né? Que não seria de provas e expiações. Depois vem o planeta de regeneração, e aí que teria um mundo feliz onde a fraternidade iria reinar. Mas que para entrar nesse mundo, a gente precisaria entrar não daria para entrar usando as nossas vestes, né? As vestes mortais, teriam que ser vestes imortais. Significa que vai ter uma transformação, precisa ter uma transformação para poder viver nesse mundo vindouro, onde a felicidade iria reinar. Então, trazendo para esse ponto, a gente vai chegando aos pouquinhos na essência dessa parábola. Que vestes são essas? Né? A gente aprende com Kardec exatamente isso. A gente vem para o nosso planeta com um corpo, que é uma veste. A gente vem vestido desse corpo, né? Um espírito imortal se veste desse corpo físico para poder reencarnar. E quando a gente desencarna, a gente tem que se despir dessa veste física e vamos com o nosso espírito imortal.
mas que esse espírito imortal também precisa estar com a veste que contém esses valores, o desenvolvimento, o aprendizado. Então, no mundo hoje, a gente usa várias vestes, né? A gente se veste de uma posição social, a gente se veste de um cargo, a gente se veste de um papel. Tem uma série de defesas que a gente coloca, que a gente acredita que aquelas vestes que vão ser importantes e necessárias para que a gente possa encontrar felicidade e ser bem-sucedido. Mas quando a gente começa a olhar para aspectos da espiritualidade, da essência, do amor, do reino dos céus, a gente vai entendendo que são outras vestes que a gente precisa e que tem a ver com a reforma íntima, tem a ver com o que eu vou reunir de bom dentro de mim, porque eu posso ter uma veste muito bonita aqui na Terra e que de repente quando eu chego no plano espiritual são vestes totalmente empobrecidas, né? E o contrário também, eu posso ter uma veste muito simples aqui, né? Ter uma vida extremamente simples, dentro do ponto de vista mais capitalista, e chegar na espiritualidade e ter uma veste luminosa, que contagia todos, que traz o amor como principal característica. Vamos relembrar de André Luiz, no livro Nosso Lar. Quando ele chega no nosso lar, ele logo procura trabalhar como médico, porque é a veste dele, né? Ele chega lá vestido como médico e vai solicitar para Clarencio para que ele pudesse trabalhar. E aí, sabiamente, o colocam numa reunião para fazer esse pedido junto com uma outra senhora que começa a falar antes. E essa senhora vem se queixando, dizendo que todos os trabalhos que ela havia participado, ela não se adaptava, né? Tal tinha um problema, no outro tal pessoa era o problema. Então, todo mundo era complicado, menos ela. E aí, nessa conversa, vão perguntando para ela, né? Falam a respeito da quantidade de bônus hora, o que será que ela já tinha conquistado, e aí então acabam decidindo por afastá-lo. Ok, então você para um tempo, reflete, vamos pensar e depois a gente volta a pensar numa atividade para você. E André Luiz vai entendendo que não é tão simples assim. Peraí, bônus hora, o que né? Ainda não trabalhei, vê o quanto é difícil. Ele queria falar com a família, então quer falar com a família, o que você já produziu para poder ganhar isso? E aí, enfim, ele consegue um trabalho, mas um trabalho de ajudante dos enfermeiros, para organizar, para recepcionar, para varrer o chão. Tiraram a veste dele. E nesse momento que tiram a veste dele, que ele pode começar a pensar nessa outra veste, começar a buscar aquilo que é necessário para poder compor essa veste. O próprio André Luiz diz assim: eu vivi no mundo como alguém do mundo, e ao regressar ele se sente incapaz de se movimentar. Durante toda a encarnação, jamais me preocupei com os interesses fundamentais, que são os interesses do espírito imortal. Sempre vivi como alguém exclusivamente humano. E a gente precisa de equilíbrio. Claro que a gente precisa cuidar dos interesses daqui. Afinal, a gente está aqui. Tem as demandas, tem as necessidades, mas esse equilíbrio de não esquecer das outras questões, das questões primordiais, que tem a ver com o nosso destino espiritual. Então, quando a gente para realmente pensar que a gente é um espírito em ascensão, que tem um destino espiritual, que a gente precisa trabalhar para isso. Para que esperar desencarnar para começar a trabalhar? Porque na verdade a gente está aqui já com um propósito, né? A veste que a gente recebe aqui, seja de médico ou de alguma outra função, ela também já tem o papel de me treinar, mas talvez não treinar porque a gente imagina, né? Mas exercitar o amor, a caridade, de olhar para o próximo. E aí no fim da parábola diz assim: amarrou os pés e as mãos, né? O que isso significa? Desativar, né? Parar,
tira aquela veste, às vezes congela, né, na nossa vida, as oportunidades são congeladas ou a gente é paralisado justamente para poder se reconstruir, se reorganizar. Então, a veste de médico do André Luiz foi desativada, né? E quando os pés e mãos foram amarrados, ele pode descobrir que ele tem muito mais posições que pode ocupar do que aquela. E aí a gente começa a perceber quando alguém pergunta: quem é você? Eu sou advogado, né? Eu sou mãe do fulano, sou mulher de tal pessoa. E a gente vai se definindo com a gente confunde, né, identidade espiritual com uma posição transitória, porque essas vestes são transitórias. E a gente não pode se apegar, porque tudo em volta é instrumento, é ferramenta, né? Por isso que a gente fala é transitório, a gente não pode se apegar a isso. A gente tem que se apegar àquilo que é a essência. E o convite está feito para todos nós. Como estamos nos preparando? De que forma a gente tem cuidado das nossas vestes imortais, do nosso espírito imortal? As pessoas todas que a gente encontra pelo caminho, as situações que vão acontecendo, são sempre para trazer lições, para trazer a mensagem, né? Deus nos chama, mas os que são escolhidos são aqueles que aceitam esse convite de coração, na sua essência. E ainda dentro do Evangelho, né, nesse capítulo, diz: não basta alguém ser convidado, não basta se dizer cristão, sentar-se à mesa para poder fazer parte do banquete celestial. Antes de tudo, precisa estar revestido da túnica nupcial, ou seja, ter puro coração, cumprir a lei segundo o Espiritismo, né? E o que é a lei? Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Então, todos que ouvem a palavra divina, nem todos realmente a aplicam e aproveitam e são dignos de entrar no reino dos céus. A gente sabe que é muito difícil alguém na Terra que nunca tenha recebido nenhuma referência da existência de Deus, que nunca tenha tido algum chamado, né? E a gente fala chamada no dia a dia, é alguém que a gente vê passando necessidade, é alguém que pede nossa ajuda, é uma informação que passa na nossa frente. Mas é muito difícil atender a esse chamado, porque também significa ter que enfrentar um monte de coisas, ter que renunciar a uma série de coisas. Às vezes é muito solitário, você tem que fazer escolhas, tá numa roda, tá todo mundo falando mal de alguém e você ser a pessoa que não vai compactuar com aquilo, né? Ou fazer escolhas de renúncia, ou olhar mais para o próximo. Então tem que ter muito esforço, muita dedicação. E é por isso que disse que a porta é estreita. Alguém pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E diante dessa pergunta, Cristo responde: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E não conseguirão porque talvez ainda não estão prontos para fazer essas escolhas, para fazer essas renúncias, para se olhar, para se conhecer, para realmente refletir, se desculpar de verdade, pensar como pode ser melhor. Então a porta é estreita, porque para a gente poder passar por ela, participar das núpcias, eu preciso de grandes esforços e de muita boa vontade. Na Terra o mal ainda prevalece, então por isso que fala que é estreita, o caminho acaba sendo mais trabalhoso. Se for pela porta larga, a gente não precisa se esforçar tanto. E diz também que muitas pedirá aquele que muito recebeu. Então, vamos pensar até nos espíritas, no conhecimento que a gente tem, na informação que a gente tem.
Quanto mais a gente tem, mais vai ser cobrado. Cobrado nesse sentido de a informação está dada, cabe a nós fazer a escolha certa. É a mesma coisa, se eu estaciono num lugar que não tem sinalização nenhuma, eu não sei que é proibido, né? Tá, foi errado estacionar ali, mas também ninguém me avisou, eu não sabia. É um cenário. Agora, ver a placa, ver a sinalização e ainda escolho estacionar ali, errar sabendo que está errando, é diferente, né? E tudo vai ter uma consequência. É experimentação, ainda assim eu posso escolher para lá, tudo bem. Mas vai vir uma multa, vai vir uma penalidade, vai vir uma consequência. E quanto mais informação a gente tem, pode até vir uma cobrança maior nesse sentido, né? De teve a oportunidade, conscientemente negou a possibilidade de fazer melhor e fazer o bem. Mas, por outro lado, a gente tem esse conhecimento, a gente tem mais preparo, a gente tem mais ferramenta. Que bênção que é a Boa Nova, que bênção que é poder receber todos esses ensinamentos e parar agora para ver qual o caminho que a gente está seguindo e como que a gente está revestindo, né? Como que a gente está construindo a nossa essência. Então, lembrando que a gente falou no capítulo anterior, né? A gente falou porque eu falei sobre esse tema recentemente, mas no capítulo anterior aparece sobre o homem de bem. A gente recebe o roteiro para possuir as qualidades. E agora a gente vai pensando a respeito do que acontece nessa transformação quando eu tenho o esforço, eu tenho a dedicação, quando a semente eu permito que ela floresça, como eu vou me transformando e as minhas vestes vão se transformando também. Então, é um capítulo bastante completo, esse 18, né? Ele vai terminando dizendo: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Reconhece o cristão pelas suas obras. E o que isso significa? Que não adianta só falar, não são só palavras, né? Tem uma frase que muitas pessoas dizem muito, que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E é o oposto, né? Só o que eu digo, tudo bem, né? Pode ser tudo muito correto, se seguirem o que eu digo, ótimo, mas para minha veste, para minha transformação, o que serve é o que eu faço, né? Reconhece-te, o cristão, pelas suas obras, pelas minhas ações. Se eu realmente estou mais transformado, se eu estou mais carinhoso, se eu estou mais caridoso, se eu estou mais indulgente, não adianta só nas palavras, né? Não é só pregar o evangelho, mas realmente colocar tudo isso em prática. E eu queria finalizar lembrando de uma história que com frequência a gente traz aqui no nosso grupo. Sempre alguém conta em algum evangelho e é tão importante a gente relembrar, que fala sobre um palestrante de um centro espírita que toda vez que tinha lá a palestra, ele observava uma senhorinha muito simples, muito com uma cara muito afetuosa, muito atenta, e aí toda vez ela estava lá sentadinha no mesmo lugar, prestando muita atenção às palestras dele. E um determinado dia ele começou, notou que ela não ia mais. Andou perguntando, alguém viu a senhorinha? Puxa, parece que não tem vindo mais, tal, e passou. Muitos anos depois, ele acabou desencarnando e de repente ele se viu num lugar muito sombrio, né? Com muito sofrimento, muito choro, muita angústia. E lá ele fez uma prece, uma oração pedindo para que ele pudesse receber ajuda. E quando ele vê, ele observa alguém muito, muito iluminado, de uma forma que ele nunca havia visto antes. E aí aos poucos vai, né, saindo aí, ficou tudo meio ofuscado, ele começa a notar que vai se desenhando o rosto dessa senhorinha. E aí ele a reconhece e fala: puxa, você aqui com essa luz,
né? E eu aqui no meio desse lugar tão sombrio, né, com tanto sofrimento, eu que sempre trabalhei, sempre me envolvi, fiz palestra, participei tanto do grupo, e aí ela diz assim, olha, eu não sei, eu só sei que eu fazia tudo o que o senhor dizia. Então eu acho que essa ideia, né, fazendo um fechamento, a gente entendeu que a essência é vamos transformar, vamos nos reformar, vamos trabalhar na reforma íntima para que a gente consiga obter as vestes adequadas, para que a gente consiga se unir a Deus, para que a gente consiga colocar o amor no nosso coração. E não só em palavras, não só em teoria, mas que realmente dia a dia a gente possa colocar o nosso esforço e encontrar esse equilíbrio para realmente também se dedicar às nossas necessidades espirituais. Então, que assim seja, que todos tenham uma ótima semana, uma ótima tarde. Muito obrigada, fiquem com Deus.